Olha, antes de mais, muito obrigado, Presidente, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui à conversa. É um gosto enorme. Dar aqui as boas noites a todos que nos ouvem. Hoje é domingo, imagino que estejam por casa e aqui connosco a acompanhar-nos. Obrigado por estarem por aí. E se calhar começava, enfim, pelo tema da atualidade, que eu acho que tem que ser, enfim, temos que falar dele, é uma evidência, ter marcado a campanha presidencial. A questão dos cartazes, eu gostava de pedir ao Presidente que fizesse aqui uma espécie de cronologia dos acontecimentos e que nos dissesse para onde é que vai esta situação. Já recorreu, pelo que seja, já entregou o pedido, portanto, como é que isso vai funcionar para nós que estamos um bocadinho mais de fora? Olha, Alexandra, eu primeiro fiquei um bocadinho surpreendido com a questão dos cartazes, confesso, porque nós já tínhamos tido um problema com os cartazes o ano passado, relacionados com o Montenegro e com as questões de corrupção. Nós fizemos cartazes a dizer que não queríamos mais 50 anos de corrupção, metemos algumas caras, o Ricardo Salgado e tal. E na altura o Primeiro-Ministro Luís Montenegro até nos meteu em tribunal, ao Chega, e o tribunal considerou que, gostando-se mais ou menos dos cartazes, que havia uma coisa que é a liberdade de expressão, e que essa liberdade de expressão era importante em democracia também ser garantida. Agora, de facto, porquê? Porque agora não foi o Primeiro-Ministro, nem o Ricardo Salgado, nem o José Sócrates, agora foram os ciganos. Eu estive lá no tribunal, foi uma coisa de facto incrível de se ver. Os advogados chamaram uma série de ciganos que no fundo disseram isto ao tribunal, que é por causa destes cartazes, a dizer os ciganos têm que cumprir a lei, nós sentimos-nos ofendidos, os nossos filhos já não vão à escola, as pessoas vêm ter connosco e dizem vocês têm que trabalhar e tal. Mas uma coisa, quem estivesse lá no tribunal, como eu estive, e outras pessoas estiveram, e jornalistas também, e algumas pessoas do público, ficava estupefacto, quer dizer, como é que um tribunal pode mandar tirar os cartazes a um candidato presidencial porque os ciganos se sentem ofendidos com uma mensagem que é fáctica, que é os ciganos têm que cumprir a lei. De tal maneira que uma das ciganas, até que foi ouvida, dizia, e portanto com o Sr. André e com estes cartazes nós não conseguimos cumprir os nossos direitos, cumprir os nossos direitos, cumprir os nossos direitos. Até a juíza teve que chamar a atenção que não é só direitos, que há deveres também numa sociedade e que é isso que está em causa aqui. É isso. Ou seja, isto tudo aconteceu no tribunal, isto tudo aconteceu perante a juíza, perante os advogados, etc. E depois o tribunal tomou a decisão que eu acho inconstitucional e absolutamente inaceitável de mandar retirar cartazes porque uma comunidade se sente ofendida com esses cartazes. Quer dizer, eu até disse isto à juíza lá, porque a juíza perguntou-me se eu voltaria a fazer, se fosse hoje, se voltaria a pôr estes cartazes. E eu disse que voltaria. E disse ali, disse que era eu responsável, que voltaria a fazê-lo e que era responsabilidade minha, não era de mais ninguém, porque os ciganos têm mesmo que cumprir a lei. E quando se colocou a questão enfim, de se tínhamos que é que tínhamos posto os ciganos, não ontem eu disse isto à juíza. Imagino que eu dizia assim, Portugal, ou os portugueses, são demasiado tolerantes à corrupção. Eu acho que são. Acho que somos, como portugueses, demasiado tolerantes com a corrupção. Não somos tão fortes como devíamos ser na luta contra a corrupção. Então, quer dizer, qualquer português podia pôr um processo a dizer que se sente ofendido porque estava-me tirar os cartazes. Quer dizer, nós temos outros cartazes a dizer isto não é o Bangladesh. E não é uma coisa de facto. Quer dizer que todos podem meter um processo também, todos os do Bangladesh que vivam em Portugal, a pedir para retirar os cartazes. É absurdo, é uma coisa absurda, lamento muito que o Tribunal tenha ido por aí. Mas o Tribunal não só foi por aí, Alexandre, o Tribunal deu-nos 24 horas para retirar cartazes que estão espalhados pelo país todo, sob pena de multas de 2.500 euros por dia de cada cartaz. Portanto, é um abuso em toda a linha, é uma coisa que nunca se assistiu, que eu acho incompreensível. E nós agora ainda não fizemos o recurso propriamente dito, mas fizemos uma espécie de pedido de declaração ao Tribunal a dizer, dada a importância deste assunto, que entendemos que a decisão só deve ser final quando houver um Tribunal Superior a pronunciar-se sobre isto, porque está aqui em causa muita coisa. Isto não é só agora para o André Ventura e para mim. Ou seja, isto não é só para o Chega, para o André Ventura. Isto vai criar um precedente em política nacional. Isto nunca aconteceu desde que temos democracia. Portanto, nós entendemos que só devemos começar a executar, digamos assim, esta decisão quando houver uma decisão dos tribunais superiores, e agora estamos à espera que o tribunal responda, há de responder amanhã, depois, há de haver uma decisão final sobre isso. Mas é esta a história, é um pouco lamentável que seja assim, acho que deu um mau sinal aos ciganos também,
e acho que lhes dá o sinal de que ainda podem ficar mais impunes e sem terem que cumprir regras. Acho que é mau, mas enfim, eu cumpro as regras do meu país. Se os tribunais entenderem que é esse o caminho, assim farei. Claro, e de tal maneira que abre um precedente que eu ontem no Canal Now tive a oportunidade de ouvir uma deputada do Partido Socialista, em que ela basicamente dizia que já estava em contacto com a comunidade do Bangladesh para poder fazer uma queixa em relação aos cartazes. Portanto, o precedente foi aberto e a partir de agora qualquer cartaz pode ser retirado, não é? Do Bangladesh também, quer dizer, nós temos um cartaz a dizer isto não é o Bangladesh, e toda a gente percebe que isto tem um contexto, que é um contexto específico do momento em que estamos a viver, de uma música que surgiu, de uma afirmação política, toda a gente percebe isso. Quer dizer, se agora todos os cidadãos do Bangladesh, e para além disso, para além de todo esse contexto, Portugal não é mesmo o Bangladesh, nem queremos ser, nem em matéria de liberdade, nem de desenvolvimento, nem de salários, nem de leis, nem de corrupção, não queremos mesmo ser o Bangladesh. Quer dizer, se um candidato também não pode dizer isto, a questão que fica para o futuro é o que é que se pode dizer, quer dizer, quer dizer, qualquer dia é o tribunal que nos diz o que é que podemos dizer e o que é que não podemos dizer. E isso é muito errado, isso não é, enfim, não é um bom precedente para a nossa democracia. Portanto, eu já estou a contar que venha aí um processo destes agora, da comunidade do Bangladesh também, e que vá calhar necessariamente ali mesmo no período final, da reta final da campanha eleitoral. Faltam 3 semanas para as eleições, basicamente, e já estou a contar com isso. Portanto, é triste que assim seja, mas enfim, é o país que temos, e neste país quem tenta mexer com o politicamente correto, com o sistema instalado, sofre as consequências. Antes de entrarmos até na questão da campanha, até porque, pelo que soube, e só soube recentemente, vai ter mais um debate para as eleições presidenciais, que é o debate que engloba todos os candidatos, exatamente. Eu gostava de entrar aqui numa questão que me parece também associada à atualidade, até porque saímos agora da época natalícia e surgiram algumas notícias de alguns nomes de nascimentos a nível do dia de Natal. Pronto. E eu trouxe o exemplo de que em Londres, por exemplo, acho que é em 2023 ou em 2024, confirmem que é para eu não estar aqui a cometer algum lapso, mas o nome mais utilizado em Londres era Muhammad. E, portanto, eu gostava de perguntar ao Presidente se vê que Portugal caminha nessa direção com esta notícia que tivemos agora recentemente no Natal. Acho que é isso mesmo o que estás a dizer, quer dizer, nós, se não me engano, o nome de Natal de Lisboa foi Zoane, se não me engano, e do Algarve Trijal ou Trijano, uma coisa qualquer. E isto, enfim, não é pelos nomes em si, nem por estas famílias. É o que isto representa. É esta substituição. Olha, eu estou no Distrito de Beja hoje, fazer Beja, Vila Nova de Mil Fontes, vê-se na rua. Nós passamos por zonas onde não vemos portugueses. Quer dizer, e esta questão dos nomes, quando tu tens num país em que os nomes de Natal, os nomes do início do ano, os nomes do meio do ano são Muhammad, Aziz, Trijane, Zoani, quer dizer, é o sinal de uma espécie de... Eu acho que é mesmo esta a palavra, há pessoas que não gostam de usar, mas quer dizer, há o perigo de haver aqui uma substituição populacional que nós temos que começar a chamar a atenção. E isto não tem nada, obviamente, a ver com esta família em concreto, ou com este bebê em concreto, claro, ou com esta mãe em concreto. Tem que ver com todo um processo de substituição que está acontecendo na Europa, sobretudo vindo de países muçulmanos, mas também da zona do Indostão, etc. E, enfim, e também, no nosso caso, com uma presença que já vinha de trás, africana, mas agora o principal, de facto, problema que estamos a ter é que foi dito, basicamente, aos países do Indostão, venham de qualquer maneira, venham que isto é fácil, cá obtêm nacionalidade, obtêm residência, obtêm rendimentos, se forem da Índia, do Paquistão, do Nepal. E agora o resultado é este, quer dizer, os bebés do Natal são o Zoane, o Trijano, os bebés do Ano Novo serão também estes, e isto vai se repetir assim um bocado pelo país todo. Aqui, como dizia, no Distrito de Beja, está escandaloso. As pessoas falam todas nisso, basta andar um bocadinho na rua, seja em Beja, seja em Vila Nova de Mil Fontes, seja em Odmira, basta andar um bocadinho na rua, vê-se isso, e nota-se isso. Agora, isto vai acontecer um bocadinho pelo país todo. Não se nota ainda nas zonas mais populosas, porque há muita gente. E não muita gente ainda disfarça um bocado. Quer dizer, o que tu estavas a dizer, o nome mais usado em Londres, ser Mohamed, é um escândalo. Quer dizer, isto só mostra como nós falhamos ou seja, como nós estamos a perder o controle dos nossos países. Em Londres, inclusive, o maior é também um islâmico.
Eu acho que não é esse o caminho que queremos seguir aqui para Portugal. E isto não tem que ver com religião, tem que ver com a nossa matriz cultural. Nós somos um país cristão, no sentido em que prezamos as nossas tradições cristãs, temos uma determinada cultura, celebramos o Natal, celebramos a vida tal como o cristianismo a ensina. Temos os nossos valores, sejamos religiosos ou não, temos os nossos valores. E eu acho que é isso que está em curso. O risco, neste momento, é de uma substituição populacional, de uma substituição desses valores, e eu acho que isso é muito grave. Acho que é muito grave e nós não devemos permitir que isso aconteça. Acho que é mesmo importante, não é só garantir o controle de fronteiras, é garantir a salvaguarda cultural. Eu acho que este conceito de salvaguarda cultural temos que começar a utilizar. Sem medo de falar de supremacismos, nem de... Nós estamos a falar de uma coisa básica, que é defender a nossa cultura, defender os nossos valores e a nossa história. Isto não é supremacismo nenhum. Isto é defender aquilo que é nosso, como os outros defendem aquilo que é deles. Ou alguém acha que na Arábia Saudita, se começassem a chegar cristãos agora à Arábia Saudita em Catadupa, ou à Síria, ou ao Iraque, ou ao Afeganistão, ou ao Paquistão, que eles deixavam entrar assim sem controle, de qualquer maneira, construir igrejas, as mulheres andarem vestidas como quisessem, nós podemos ter crucifixos. Não deixavam. Estão-se a salvar próprios. Não estou a dizer que o fazem bem, mas de facto há uma coisa, eles têm-se sabido proteger mais do que nós, que estamos a deixar destruir os pilares da nossa civilização completamente, não é? Não, já há relatórios agora até em França e até comentados pelo Macron que dão nota de que a Irmandade Muçulmana já tem influência nas instituições, já começa a exercer influência, portanto é uma coisa impressionante, diga-se de passagem. Aqui... isso vai acontecer aqui, porque nós já temos zonas onde eles são a maioria. Dava, por exemplo, há um bocado de Odmira, Vila Nova de Mil Fontes, se não me engano, 40% ou 50% já são quando os filhos começarem a crescer e os portugueses a abandonar o local, porque depois há aqui o efeito também de saída, digamos assim, dos que cá viviam, eles terão acesso às juntas, terão candidaturas, como já têm, mas ganharão candidaturas a juntas, a câmaras, enfim, e um dia se calhar a nível nacional. Isto não, volto a dizer, não está em causa, isto não é uma questão religiosa, é uma questão de salvaguarda cultural. Nós não devemos permitir que esta substituição aconteça. É tão simples como isso. Não, ainda para mais pessoas que o dizem abertamente. A Irmandade Muçulmana não tem os objetivos escondidos de dominar as instituições, portanto é uma coisa relativamente aberta. Desculpa só dizer isto, eles, em muitas até entrevistas online que eu já vi, quer de imãs, quer de responsáveis islâmicos noutros países, isto só está a acontecer porque nós somos fracos e que eles vão nos dominar não pelas armas, mas vão nos dominar pela natalidade e pela demografia e pela dominação cultural. E de facto, quer dizer, se a Europa permitir que isto continue, é o que vai acontecer. Eu agora vejo muita gente criticar-me a mim, ou chega a dizer, querem tirar a nacionalidade, querem fazer nada. Ainda agora a Suécia anunciou que queria tirar a nacionalidade a pessoas que tinham obtido a nacionalidade e participavam em gangues criminosos. Ou seja, por se participarem em grupos criminosos, perdiam a nacionalidade. E nós cá é demais tirarmos a nacionalidade a quem comete crimes de terrorismo e crimes contra o Estado e etc. É inconstitucional. Poupem-me um bocadinho. Acho que é mesmo... Eu gostava agora de tocar aqui num ponto que eu acho que é importante, até porque estamos em altura de campanha, ainda falta um debate. Eu vi aqui duas notícias que me parecem contrastar dois países diferentes. Em primeiro lugar, há uma notícia de que o Presidente ficou em último lugar na avaliação dos comentadores do ponto de vista dos debates. Portanto, já sabe, perde todos os debates desde 2019, portanto, não é uma novidade. Mas desta vez tivemos um contraste de a população portuguesa teve a oportunidade de se manifestar sobre a performance dos candidatos e o Presidente estava em primeiro. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que perde todos os debates desde 2019 e o que é que está a falhar, não é? O que é que está a falhar? Não, é impressionante. Para os comentadores, eu vi uma análise feita a dizer que juntando todos os comentadores eu tinha perdido todos, mas todos, não tinha ganho ninguém e tinha sido a pior performance de todas. Mas depois fizeram uma sondagem, penso que foi a Intercampos, para o Correio da Manhã, para o Jornal de Negócios, perguntaram às pessoas quem é que acham que tinha sido o melhor nos debates. E eu venci destacadamente em relação aos outros. Eu diria que é o normal. Eu para os comentadores, eu podia debater sozinho, que eu perdia a mesma. Se eu estivesse aqui, se tu não estivesses nesta live e eu estivesse a falar sozinho, eles diriam mesmo assim que eu perdi, que não foi bom,
que eu não consegui afirmar aquilo que queria e que perdi. Portanto, francamente, o que me interessa há muito tempo, há muitos anos, que eu estou a falar é para as pessoas. Pouco me importa o que os jornalistas pensam, pouco me importa o que os comentadores pensam. Há muito tempo e nós sabemos isso, nós que frequentamos as redes sociais, sabemos que hoje as pessoas querem falar diretamente com as pessoas, querem falar com os candidatos, e é isso que eu tento fazer, mesmo quando estou na televisão, e eu tenho ido a muitas entrevistas e debates que eu não nem viro, vou ao combate, mas é para as pessoas que eu estou a falar lá em casa. Eles não compreendem que não é para eles que eu estou a falar, não é para a bolha em que eles vivem, não é para a elite em que eles se movimentam. Eu falo para as pessoas, e acho que está a dar resultado, porque em todas as sondagens, todas, à exceção de uma que estamos empatados tecnicamente os três, todas as outras eu estou em primeiro lugar no dia 18 de janeiro e depois, enfim, teremos a segunda volta, que é outra luta e outra eleição. Mas todas elas eu estou em primeiro lugar. Portanto, é continuar a trabalhar. Eu acho que nós temos feito um caminho, porque isto não é uma questão é nós, o movimento, tem feito um grande caminho, temos conseguido afirmar valores e era o que eu te diria no início. Eu sinto mesmo na rua uma diferença grande face, até há um ano atrás. Há um apoio na rua das pessoas que vêm, que trabalham nos cafés, nos restaurantes, que estão nas esplanadas, que saem dos escritórios onde estão a trabalhar, dos maquinistas, só para dizer, eu estou convosco, não parem, não desistam, havemos de derrubar o sistema. Há uma certa noção de que é preciso vencer o sistema. E eu acho que isso nunca tinha acontecido em Portugal até agora. Portanto, eu estou com muita esperança nestas eleições. Francamente, para os comentadores, aliás, tu vais ver, eu até posso ganhar no dia 18, mas eles vão logo começar a dizer que o que interessa é a eleição depois de fevereiro, em que eu, para eles, vou perder. Portanto, nós nunca vamos ganhar nada, eu nunca vou ganhar nada, para eles vamos sempre perder, mas não interessa, porque ao fim do dia é para o povo português que nós estamos a falar, é com ele que nós temos que ganhar e convencer. Portanto, estou muito confiante, muito no apoio para o dia 18 de janeiro. Eu agora, se calhar, perguntava, porque há aqui uma coisa interessante na possibilidade da segunda volta, que é o Presidente chegar à segunda volta e o centro político, talvez até centro-direita, vamos ver o que é que vai fazer o Partido Social Democrata também, mas o centro-direita e a esquerda, tendencialmente vão sugerir o voto em alguém que vá contra o Presidente, com a lógica de que a ideia de votar nessa pessoa é ser contra o André Ventura. Não há aqui uma coisa um bocadinho esquisita de podermos ter um presidente cuja única capacidade que as pessoas identificaram nele foi não ser o André Ventura? Quer dizer, isso não é um projeto de país não gostar do André Ventura, não é? Enfim, nós temos aqui duas batalhas para travar. A primeira, o dia 18, ficar à frente, ir à segunda volta. Mas na segunda volta, de facto, eu acho que vai acontecer uma coisa que é quem passar, em princípio um destes dois, o Gouveia Melo, o Marcos Mendes ou o António José Seguro, talvez segundo algumas sondagens, porque na maior parte das sondagens o António José Seguro está muito baixo, não muito baixo, mas está a uma distância grande dos primeiros lugares e portanto é difícil passar à segunda volta. Acho que o António José Seguro e o João Coutinho é muito difícil de passarem, portanto admitindo que a segunda volta será ou com o Marcos Mendes ou com o Gouveia, eu acho que nós temos a responsabilidade, ganhando ou perdendo, isso depois o povo português é que sabe, mas temos a responsabilidade de os obrigar a dizer qual é o projeto de país que têm e não deixar de dizer só coisas gerais e genéricas com todos, ao debate com os adversários e tentando confrontá-los com coisas concretas de imigração, de segurança, de corrupção, de economia, de jovens, de emprego, para que tomem uma posição. Porque nós ouvimos o Gouveia Melo e o Marcos Mendes, não se tiram uma ideia, não retira nada. É tentar agradar a todos, a uns e a outros, dizer aquelas coisas gerais, que vamos agregar, juntar vontades, etc. Mas não são capazes de se comprometer com nada. Aliás, eu para sacar ao Gouveia Melo uma coisa básica que eu lhe perguntei no debate, que é, ok, uma pessoa obtém a nacionalidade portuguesa e depois viola uma série de mulheres, mantém a nacionalidade portuguesa? Eu acho que não. O que é que você acha? Ele aí disse, bom, eu acho que deve manter a nacionalidade portuguesa. Mas foi uma coisinha que lhe conseguimos sacar de posição. O Marcos Mendes igual. O Marcos Mendes, aliás, chegou ao ridículo de vir falar do caso do roubo das malas, do Chega, quer dizer, quando eles têm 50 anos de roubo de malas, mas não é malas de aeroporto, é malas de dinheiro e malas e desvio de fundos do país. Portanto, é falta de vergonha na cara. Mas eu quero deixar este compromisso a quem nos está a ver, e aqui contigo, que na segunda volta
uma vez que só há 2 candidatos, é mais fácil debater no sentido em que vai haver uma concentração de debate, digamos assim, e eu tenho aqui uma responsabilidade, e acho que nós temos uma responsabilidade, que é obrigar o adversário a tomar posição para o país saber o que é que ele pensa sobre imigração, sobre corrupção, sobre segurança, sobre saúde, e enfim, como é que pensa resolver alguns dos problemas do país. E eu quero fazer isso na segunda volta, senão é como tu dizes, quer dizer, se não vencer eu e vencer o meu adversário, na verdade, ele não venceu por mérito próprio, ele venceu porque uma parte do país me rejeita e usou como fórmula de voto de rejeição. E eu acho que não devemos permitir isso, devemos elevada, isso sem dúvida, mas a obrigar o adversário a comprometer-se com as coisas. O que é que pensa sobre isto, sobre isto, sobre isto? Ao fim do dia nós somos candidatos, não é por causa da nossa cara bonita, é porque temos ideias e queremos que essas ideias sejam discutidas, valorizadas e que o país depois escolha. É isso que eu pretendo fazer. Entrando aqui no modelo de presidência, talvez não tanto no modelo, mas até numa forma de reação àquilo que foram os 2 mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa foi um presidente que usou da sua influência, ou no caso não usou, para permitir a questão da imigração. Poucas declarações temos de Marcelo Rebelo de Sousa na questão da manifestação de interesse, que foi inclusive até a própria União Europeia nos alertou de que a manifestação de interesse não era um regime decente de se manter. E Marcelo Rebelo de Sousa apoiou coisas... E era perigoso. E era perigoso. Sim, exatamente. Portanto, fomos alertados e Marcelo Rebelo de Sousa não só não fez nada, como, além de defender isto, propôs-se também a fazer reparações históricas, permitindo que se perdoassem dívidas, etc. Eu gostava de ouvir o posicionamento não só do Presidente, que apesar de já ser conhecido, considero que é importante nesta fase, mas de que forma é que encara estas ideias e como é que lidava numa situação semelhante à de Angola? Sim, essa é uma questão muito, muito relevante. É só para quem está nisto um bocado. Faz algum sentido um país como nós andarmos agora a pagar reparações históricas por causa do nosso passado em África, no Brasil, na Ásia? Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto é só quem tem pouco trabalho para fazer. Quer dizer, porque só políticos com pouco trabalho é que podem começar a pensar nestas coisas, que é, agora temos que ir indemnizar os angolanos e os timorenses e os guineenses e os brasileiros. Quer dizer, eu tenho ouvido muito, eu também tenho muitos brasileiros que me seguem aqui, angolanos, e que dizem que isto é um disparate. Qualquer pessoa que pare para pensar, seja de que nacionalidade for, sabe que isto é um disparate agora irmos pagar indemnizações por coisas que aconteceram há 200, há 300, há 400, há 500. Quer dizer, nenhum. Esta é a questão prática. Isto é um disparate. Num país então como nós, que nem conseguimos dar saúde decente às pessoas, estar a pensar em ir devolver obras de arte e gastar dinheiro em indemnizações é uma coisa estúpida. Depois é uma questão de justiça também. Em África, por exemplo, Portugal deixou muita obra feita. Obra feita que ainda hoje é obra estrutural, a nível de transporte, a nível de fornecimento e abastecimento de água, de eletricidade, a nível hospitalar, a nível de escola. Então também nos vão devolver. Quer dizer, não vão, nem nós vamos pedir, isso é um disparate. Mas também te digo, se a ideia é começar então, se o governo angolano quer que nós paguemos as reparações por causa do racismo e do colonialismo, então eles tinham que pagar-nos tudo aquilo que nós lá deixámos. E toda a estrutura e toda a obra que lá deixámos. E eles iam ficar a perder, porque 500 anos de investimento também não havia de ser uma coisa barata. Depois, para além da questão prática, é a questão que eu sinto, e eu acho que como Presidente quero mesmo fazer isso diferente. Nós temos como é que eu posso dizer? É uma espécie de síndrome do coitadinho, que é o português sente que, desde que houve todo aquele episódio da guerra colonial, do 25 de Abril, que nós nos tornámos, a ideia sempre é tornámos-nos um país pequeno por causa da guerra, amolecemos e tivemos que baixar a cabeça e agora temos que andar de cabeça baixa perante o mundo, quase que a pedir desculpa a toda a gente, a dizer desculpem lá, nós existimos, somos muito racistas, fomos terríveis. Quer dizer, todas as grandes nações europeias que passaram até, não um passado tão grande como o nosso, mas em muitos um passado também bastante forte e bastante intenso, e em alguns casos também com grandes impérios pelo mundo, hoje vê-se serem nações afirmativas, sem medo com orgulho da sua identidade e sem medo de se afirmarem. Nós parece que andamos sempre a pedir desculpa. E, portanto, quando um presidente... Eu percebo quando me dizem assim, bom, mas há muitas empresas portuguesas que investem em Angola, no Brasil, na Ásia, temos que ter algum cuidado por causa das retaliações. Eu percebo a questão do sentido de Estado.
um presidente tem que ter sentido de Estado, mas o sentido de Estado não pode ser estarmos sempre de cabeça baixa a vergar-nos quando um tipo como o presidente de Angola diz, numa celebração pública, política, para o qual convidou o presidente português, que não está ali como homem Marcelo Rebelo de Sousa, está ali como presidente da República de Portugal. E à frente do mundo inteiro lhe chama esclavagista, ladrão, e diz que a culpa do atraso de Angola é o facto dos portugueses lá terem estado. Aí um presidente tem que se levantar e tem que defender a honra do convento, como se costuma dizer. Portanto, não digo que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse levantado, virado as costas e ido embora. Não, mas devia dizer, se não tivesse outra oportunidade, devia dizer cá fora, olha, eu quero deixar uma mensagem para o povo angolano. É que a culpa do vosso atraso não é a nossa história, é a vossa corrupção. A culpa do nosso atraso não é os portugueses terem cá estado. É vocês andarem a distribuir dinheiro pelos amigos e pelas famílias dos amigos há muitos anos e o povo está na miséria. Nos últimos anos, Angola, a pobreza em Angola aumentou 80%. 80%, não é 8%, é 80%. Ora, isto não é dos portugueses que já não estão lá há 50 e tal anos. Portanto, quando isto acontece, nós temos de dar um murro na mesa e defender a honra do país. Quer dizer, uma coisa é fazer diplomacia, outra é também deixar que nos pisem, deixar que nos humilhem. Até o rei de Espanha, o antigo rei de Espanha, o rei Juan Carlos, quando o Chávez estava armado em Parva a atacar os espanhóis, disse-lhe aquela célebre frase, por que não te calhas? Quer dizer, acho que há momentos em que nós temos que defender o nosso país. É para isso que somos eleitos, é para isso que nos pagam. Não me pagam salário para eu andar a viajar pelo mundo a ver o mar e a ver as palmeiras. Para isso eu vou como cidadão, não vou como presidente, não é? Eu gosto de ver palmeiras e gosto de ver mar, mas não quero fazer isso como presidente. Se for como presidente, vou para defender Portugal. E é isso que tem que se fazer, seja no Brasil, em Angola, em Espanha, em França. E, portanto, eu acho que isto nem é uma questão de política. Isso é uma questão de mero patriotismo. E infelizmente temos tido presidentes muito pouco patriotas. E Marcelo Rebelo de Sousa, deixa-me só dizer isto para terminar. Marcelo Rebelo de Sousa decepcionou-me muito nessa matéria. Porque eu tinha uma outra ideia, eu acho que eu e a maior parte das pessoas, eu tinha uma outra ideia de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016, quando foi eleito. É verdade que já muita gente dizia que ele não tinha um caráter muito decente, que era uma pessoa muito vingativa, que era de intrigas, etc. Tudo isso se confirmou, mas, sobretudo, confirmou-se que é um presidente muito pouco preocupado com a nação e muito pouco patriota. E até pelo historial dele e da família devia ter sido uma pessoa mais patriota. Portanto, isso surpreendeu-me muito. Eu acho que precisamos de um presidente com um estilo completamente diferente. Ou seja, no fundo eu estou a dizer, mesmo que não seja eu escolhido, no final, espero que se eleja alguém que tenha a capacidade, pelo menos, de defender a nossa dignidade e defender o nosso país. Não, e essa ideia de andar de cabeça baixa é uma ideia que tem percorrido o Ocidente todo, que é, não sejam demasiado orgulhosos, não gostem demasiado do vosso país, porque isso vai gerar problemas enormes, como já gerou Quer dizer, ter orgulho não gera problemas. Aliás, é o garante da saúde da nação. É o garante da saúde da nação. É o contrário. E nós vemos agora o que está acontecendo nos Estados Unidos. Este movimento também de renascimento, digamos assim, que é, nós vemos o orgulho que o americano tem de falar do seu país, bem ou mal, mas o orgulho que tem em falar do seu país, e nós, europeus, parece que andamos parece que andamos aqui a pedir desculpa, parece que andamos aqui a dizer, nós fomos tão maus, nós fomos tão terríveis, quer dizer, não pode ser assim. Nós temos que ter orgulho naquilo que fizemos, naquilo que os nossos antepassados fizeram, cometemos erros, isso é uma evidência, todos os países do mundo cometem erros, não há nenhum país do mundo que não cometa erros, mas no global somos um grande país, uma grande nação, devíamos ter orgulho nos nossos feitos e devíamos ter políticos que nos defendessem e não políticos que fossem lá humilhar-nos ainda mais, como é o caso do atual presidente. Eu agora gostava de lhe perguntar, vamos colocar este cenário numa segunda volta. Vai à segunda volta e vence, que seja contra quem for. Eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, que prioridades é que teria para a presidência e no caso de ser eleito, como é que funcionaria o presidente André Ventura nas dissoluções? Quer-nos dar alguns exemplos de como é que se usaria a bomba atómica, como lhe chamam hoje em dia? Sim, eu acho que se esse cenário acontecer, eu acho que têm que ser definidas prioridades e eu tento que as prioridades políticas de um presidente não sejam as minhas prioridades, mas as prioridades que eu sinto que o país está a precisar neste momento. E eu vejo do país que visito e que conheço e que tento ir ao encontro, que hoje há duas grandes questões que preocupam as pessoas, entre outras, mas há duas muito prioritárias. Uma é a questão da justiça.
e é a questão da absoluta lentidão da justiça e da sua incapacidade de fazer justiça aos casos mais escandalosos, como os do Sócrates, do Manuel Pinho, do Ricardo Salgado, mas não só. Há muitos casos que nós não conhecemos, que não são nomes de pessoas conhecidas, se arrastam há décadas nos tribunais. E isto não é só uma questão de falta de vontade, é que temos más leis na justiça, nós temos que melhorar a nossa justiça. Eu acho que é uma grande prioridade. Eu disse há pouco tempo numa das entrevistas na televisão que se tivesse que escolher só um tema, que eu gostasse que um dia olhassem para trás e dissessem o que é que caracterizou o meu mandato, eu gostava que fosse a luta contra a corrupção. Ou seja, eu gostava que quando chegasse ao fim, dissesse, ok, de todas as coisas que o presidente André Ventura fez, o que é que o motivou mais, o que é que o mobilizou mais, o que é que lhe deu mais energia. Eu gostava de ser o campeão da luta contra a corrupção. Gostava que, obviamente, é impossível acabar com toda a corrupção em qualquer parte do mundo, mas esse salto na luta contra a corrupção temos feito muito pouco. E eu gostava, como presidente, de convencer os partidos dessa importância, de convencer o Parlamento dessa importância, de convencer o Governo dessa importância e de eu próprio colocar isso no centro da agenda política de discussão. Como é que vamos fazer para que Portugal seja um país menos corrupto e onde haja uma percepção mais baixa da corrupção? Esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão da saúde, que, para sermos francos, não tem uma resolução fácil, mas eu acho que o Presidente tem que pôr a saúde no centro também da sua mensagem política e ser exigente com os governos. Não é atrapalhar a ação do governo, é saber incentivar quando é preciso incentivar, quando é preciso criticar e enquadrar quando for preciso enquadrar. Um exemplo, se o governo do PSD, imagine-se que este governo continuará, se o governo do PSD propõe reverter uma série de medidas que o PS tinha aprovado, como acabar com os PPPs na saúde, e eu acho que isso é positivo, nós devemos incentivar isso, enquadrar isso, seja do PSD ou de outro partido qualquer. Eu não quero ser o presidente das palas, em que só vejo o meu partido, o partido a que eu pertenço, e continuarei a pertencer, porque é o partido em que eu me revejo e que sou líder neste momento, mas é o partido em que eu me revejo. Mas se um governo do PSD fizer isto, ou caminhar neste sentido, eu acho que o Presidente deve enquadrar isto e deve incentivar. Ao mesmo tempo, se nós temos uma Ministra da Saúde do governo do PSD, que, sabendo que estamos a chegar ao pico das gripes, das doenças do trato respiratório, como chegamos sempre, tem 3 meses para se preparar. E aquilo que diz ao país é, provavelmente vamos ter tempos difíceis agora em novembro, dezembro e janeiro, então o Presidente também tem que saber criticar. E dizer, minha senhora, dizer que vamos ter tempos difíceis não resolve nada. Nós não podemos estar no pico das doenças e da afluência aos hospitais e ter sítios onde se demora 18 horas para um doente urgente. Urgente! 18 horas. Isto não é aceitável no país que paga a carga de impostos que nós pagamos. Quer dizer, se não houvesse dinheiro, se nós não pagássemos impostos, diziam, olha, cada um trata-se de si. Agora, as pessoas pagam os seus impostos, é uma carga fiscal brutal e quando chegam não conseguem ter um atendimento a tempo. Aí o Presidente tem que ser capaz de criticar e dizer, mas senhores, isto não pode continuar. Tem que se fazer aqui alguma coisa para acabar com isto. Portanto, é este modelo de Presidente mais interventivo que eu acho que é preciso ter. De resto, Alexandre, deixa-me dizer isto. Eu acho que todos nós, quando nos candidatamos, temos atrás de nós, os que são mais, enfim, os que têm mais presença no espaço público, temos atrás de nós uma bagagem política e de personalidade. Não há ninguém, e também se alguém tiver a pensar, não voto. Não há ninguém que vai votar em mim para fazer a figura que o Marcelo Rebelo de Sousa fez, ou que o Cavaco Silva fez. Com todo o respeito, mas são diferentes, funções diferentes, pessoas com idades diferentes e que têm modelos diferentes de atuação. Toda a gente sabe que eu quero ser um presidente interventivo, para dar um murro na mesa. Não é para ser uma jarra, como eu disse ao António José Seguro. Portanto, quando as pessoas forem votar, também estarão a votar neste modelo de presidente. Querem um presidente mais interventivo ou querem um presidente, enfim, que seja uma figura de enfeitar. Se for isso, também de facto não sou eu. Ou seja, se é esse o modelo que querem, não votem em mim. Prefiro não ter esses votos do que ter votos de pessoas que me queiram lá para não fazer nada. Eu acho que um político tem que honrar o salário que recebe. E o salário que recebe tem que ser para fazer coisas, para mudar as coisas, para transformar as coisas. Não pode ser só para ficar ali a olhar sem fazer nada, fazer uns cocktails de vez em quando, mandar umas mensagens assim abstratas ao país e dizer umas coisas no Natal e no fim de ano. Não. Eu serei um presidente de intervenção, de morro na mesa, de orientação. E é para isso que me candidato. Eu agora aproveitava, se calhar, até para sairmos um bocadinho da atualidade, e são perguntas que, enfim, já nos encaminham um bocadinho para o fim, mas eu gostava de perguntar, porque é um tema que aborda pouco, e a única vez
que eu vi recentemente a abordar esse tema, porque não é questionado sobre ele, e tenho muita pena que não seja, e esse é o papel do jornalista, não é o seu papel, evidentemente. A identidade digital, a moeda digital, eu gostava de o ouvir a falar um bocadinho sobre esse tema, que eu acho que é importante. Acho que há pessoas que querem ouvir falar sobre ele, e eu gostava de perceber, André Ventura, Presidente, como é que se posicionaria em relação à União Europeia, que já está neste momento na Alemanha a retirar caixas de multibanco, as pessoas começam a poder levantar cada vez menos dinheiro, e portanto, como é que se posicionaria em relação à União Europeia e essa entrada em vigor da moeda digital? Sim, é verdade, nós não temos às vezes a oportunidade de falar sobre isto. Nos modelos de debate é impossível, porque estes debates estão feitos de facto para serem muito curtos, com opiniões, muitas vezes para aprofundar os assuntos, e isso é um tema de facto importantíssimo. Quer dizer, queremos ou não acabar sobre o dinheiro e sobre a questão do euro digital, etc. Queremos ou não manter-nos no euro? Eu acho que sim. Eu até tenho ouvido às vezes economistas que têm posições diferentes a respeito disso. Eu não sou economista, mas do que me é dado a conhecer da economia neste contexto, Portugal cometeria um grave erro se saísse do euro. Até porque a sua economia provavelmente entraria numa inflação brutal, sendo o único país no Ocidente, na Europa Ocidental, se tem a mesma moeda que os outros países. Acho que seria dificultar, sou contra a saída do euro, acho que nos devemos manter no euro, acho que Portugal se deve manter na União Europeia, no euro, e como deve ser mais, eu até acho que Portugal tem condições de ser uma espécie de Suíça da Europa, de farol da Europa em várias coisas. 2. É um erro estúpido nós acabarmos com o dinheiro tal, o dinheiro físico. E é importante que as pessoas percebam isto. Isto não tem nada a ver com questões de natureza económica, digamos assim. Isto tem que ver com controle. Nós gostamos de ser livres. Como tem dito o Milei, não há palavra mais importante no dicionário de um político. A palavra mais importante no dicionário de um político deve ser a liberdade. Ora, o acabar com o dinheiro físico e tornar-nos dependentes do dinheiro digital é acabar um pouco com a nossa liberdade. Porque é uma espécie de Big Brother da União Europeia sobre tudo o que cada cidadão faz. Onde é que toma café, onde é que compra roupa, se isto é da Zara ou da Springfield, se tomas café num sítio ou noutro, se encomendas online eletrodomésticos ou se os compras. Ou seja, passam a ter um controle sobre tudo aquilo que tu fazes de forma automática. E, na verdade, se nós pensarmos, estas novas formas de dinheiro digital não são muito diferentes daquela coisa dos dados biométricos e do controle biométrico que a China está a fazer a outro nível. Só que é outro tipo de controle. Quer dizer, na China é um controle físico, de face. A pessoa entra num aeroporto, eles controlam tudo, digitalizam a imagem, conseguem obter uma série de informações só com a tua imagem. Isto está a acontecer já, neste momento. Nós não queremos uma Europa que se torne um Big Brother. Nós queremos uma Europa de liberdade, de controle de fronteiras e liberdade. Queremos de investimento, de crescimento económico, etc. Mas, quer dizer, não uma Europa em que Bruxelas, sem nenhuma legitimidade, sem ter sido eleita por ninguém, anda a controlar tudo o que fazemos, toda a forma como vivemos e o acabar com o dinheiro físico. É um exemplo disso. Portanto, é mais uma forma de tirania centralizadora de Bruxelas. E eu acho que nós não devemos ter medo das palavras. É mesmo uma tirania centralizadora. Eu espero que o governo português não caminhe nesse sentido. No que me diz respeito, enquanto Presidente do Chega, tudo faremos no Parlamento para evitar que isto aconteça, mas também como Presidente da República, se for eleito, procurarei bloquear qualquer sentido que vá ao encontro dessa Big Brother digital que querem criar. Isso, aliás, Alexandre, juntamente com outra coisa, que é a questão das redes sociais. Eu compreendo perfeitamente, nós somos os dois utilizadores de redes sociais e quem nos está a ver provavelmente também. As redes sociais têm desafios, isso é uma evidência. Tem desafios, tem riscos, como toda a liberdade tem riscos. Tudo que é liberdade tem riscos. As redes sociais também têm riscos. Nós devemos ser capazes de controlar aquilo que nas redes sociais é pedofilia, é terrorismo, é partilha de conteúdos online, terrorismo, etc. Aliás, nós, no Parlamento, demos condições à Polícia Judiciária de conseguir atuar rapidamente nestes casos de terrorismo, pedofilia, etc. Outra coisa é quererem limitar as redes sociais porque não as controlam. E é isso que estes tecnocratas de Bruxelas e esta elite nacional portuguesa, mas também espanhola e alemã e francesa querem, é como estão a perder o controle da narrativa, nós agora conseguimos falar diretamente com as pessoas, agora não precisamos deles para nos fazerem a intermediação, então o que querem é controlar as redes sociais.
e vê que a própria esquerda, a extrema-esquerda, mas também a esquerda, e mesmo o centro-direita, que sempre falaram muito de liberdade, que nos atacavam a nós de querer limitar a liberdade, de querer condicionar a liberdade, agora são eles que andam aí a dizer que tem que se regular as redes sociais, tem que se controlar as redes sociais, por uma razão, porque perderam na batalha. A partir do momento em que nós começámos a falar diretamente com as pessoas, eles perderam a batalha. Ora, eu não me resigno, eu quero viver num país mais livre, não é menos livre. Portanto, comigo o que podem esperar é mais liberdade. E mais liberdade também implica mais responsabilidade. Portanto, mais liberdade implica responsabilidade. Agora, não me venham cá falar de limitar as redes sociais, de pôr controlos no Instagram, no TikTok, de andar a ver o que é que cada um publica para depois criminalizar. Eu tenho sido alvo várias vezes desses processos, por dizer coisas, por escrever coisas, processo em tribunal. Acho que não precisamos de mais disso. E o dinheiro digital é a mesma coisa. Nós temos que ter, os cidadãos têm que ter as opções que a liberdade acarreta. E uma delas é ter o seu património, e esse património legalmente e construído legalmente e obtido legalmente, possa ser também desfrutado legalmente e em liberdade, e não sob um olhar do Big Brother de Bruxelas, que não me agradaria. Não, e tem graça, só para dar esta nota, a Comissão Europeia, quando apresentou a proposta do chat control, excluiu-se a si mesma do chat control. Claro. É uma coisa espetacular. Aliás, é uma coisa engraçada, porque a própria Presidente da Comissão Europeia esteve sob investigação e ainda está, precisamente por ter andado a trocar mensagens altamente corruptas e suspeitas com as farmacêuticas e com as empresas produtoras das vacinas do tempo da Covid-19, e nunca aceitou divulgar essas mensagens. Ou seja, ela quer o controle, mas é para os outros, porque para ela própria quer manter o sigilo e quer manter o segredo. É uma coisa muito curiosa. Estes tecnocratas de Bruxelas querem regras só para os outros. Querem regras, mas o que temos visto em Bruxelas é um conjunto de suspeitas de branqueamentos de capitais, de enriquecimentos ilícitos, de desvio de dinheiro para investimentos privados, e quer dizer, depois querem pôr controle aos cidadãos, mas eles próprios não querem ter esse controle. É uma hipocrisia. Olha, esta é mais uma das hipocrisias que temos que lutar. Por acaso podíamos ter outro cartaz que era: os burocratas de Bruxelas têm que cumprir a lei. Esqueci-me desse, que é para as próximas Tem que cumprir eleições. as próprias leis, que é uma coisa As próprias leis, porque eles é que as propõem. Presidente, obrigado por este bocadinho. Eu queria só dar nota de uma coisa. Agradeço imenso a oportunidade. Tem o meu apoio e, evidentemente, terá o meu voto. E agradecer-lhe também porque foi um dos principais responsáveis pelo meu acordar político, e estou-lhe muito grato por isso, e, portanto, estar aqui a falar consigo hoje é uma oportunidade enorme. Estou muito feliz por estarmos aqui a fazer isto, e só espero num futuro próximo podermos repetir. Tenho muita felicidade em fazê-lo. Obrigado, Alexandre. Mas sabes que uma das coisas que eu acho que mais me tem orgulhado na política é eu sentir, por todo o país onde vou, uma série de jovens que vêm ter comigo, todas as idades, alguns mais jovens, mas alguns já, enfim, já passaram a universidade, ou estão na universidade, ou etc. E me dizem: não concordo com tudo o que diz, mas teve uma coisa que eu nunca vou esquecer, que despertou-me para a política, para a discussão política, para o debate de ideias, nas redes sociais, nas plataformas digitais. Muitos dos nossos jovens estavam afastados porque a política era uma coisa monótona, fechada num círculo de todos uma bolha de si. Eu acho que o facto de termos alargado essa discussão ao país inteiro e às novas gerações é uma coisa que eu acho que também temos essa cota de responsabilidade, e eu orgulho muito disso. É talvez um dos maiores orgulhos da minha vida política, é esse lançar de liberdade sobre o país. Eu espero que continue assim, e espero que mesmo depois, quando eu já tiver saído da vida política, que continue assim, porque eu acho que este é o caminho certo para Portugal. E olha, obrigado pela live, e a todos os que nos seguiram também. Muito obrigado. Vamos fazer isto mais vezes, e eu também quero acompanhá-los mais vezes, para podermos falar de problemas que interessam diretamente aqui para todos. Muito obrigado. Novamente, uma boa noite, Presidente, e ao resto das pessoas que nos ouvem.